amigas e amigos medrosos, eu sou o Dr. Romero e antes de eu falar a famosa frase "manda aí", gostaria de agradecer a todos os meus amigos que já cooperaram com a campanha de ajuda para mim e para o canal RDR. Um muito obrigado de coração, meus amigos. E eu peço que continuem, pois preciso muito do apoio de vocês. E se vocês cooperarem com R$1 ou R$2, de cada um já vão me ajudar muito e o canal não vai sair do ar. E como o meu amigo Seu Ronaldo sempre fala, as pequenas ajudas contribuem para o sucesso total da campanha, mas sempre lembrando que todos devem fazer a sua parte, ok? E ainda falando do Seu Ronaldo, agradeço a você de coração, meu amigo, por ter me apoiado com essa campanha no seu canal, e com seus inscritos e amigos também, e com o pessoal do seu grupo de amigos do WhatsApp. Um forte abraço, meu nobre amigo Ronaldo. Peço para que todos os meus amigos inscritos aqui do canal RDR também se inscrevam no canal dele, pois ele tem relatos fantásticos e uma forma muito especial e única de contar os seus relatos. Um grande abraço para você, meu amigo Cidrão, para sua mãe, para o Antônio do grupo do Dr. Romero de WhatsApp e a todos os participantes, para o meu amigo Ricardo, que já me ajudou nessa campanha também, para o nosso grande amigo Aislan, do canal Assombroso e Medroso. Breve ele estará voltando, meus amigos. Para o meu amigo Marco, do canal de investigação Rota X. E em especial para a minha amiga Fabiana, a fundadora do grupo Doutores por Amor, que atendem crianças com HIV, câncer, carentes e com todo tipo de paralisia. Um abração para você e para todas as crianças. E é lógico, né, meus amigos inscritos? Um grande abraço para todos vocês, amigos aqui do canal RDR. Agora irei contar mais um relato para vocês. Então, manda aí! Bom, minhas amigas e meus amigos medrosos, o relato de hoje é o lobisomem da Cachoeira de Petrópolis, Rio de Janeiro. E quem nos enviou o relato foi a nossa amiga inscrita que se chama Joseli Pereira. Ela tem 42 anos e atualmente mora em São Pedro da Aldeia, região dos Lagos, Rio de Janeiro. Esse relato aconteceu em 1990 e nessa época ela era uma adolescente de 15 anos. Isso aconteceu com ela na cidade de Petrópolis, num bairro chamado Bonfim, região serrana do Rio de Janeiro. Nessa época, ela morava em Minas Gerais, mas a sua irmã, que morava em Petrópolis, precisou dela para ajudar a tomar conta de seus filhos. Então, essa sua irmã a levou para morar com ela. Ela, de imediato, concordou em ir, mas como sabemos, né? Adolescentes, na maioria das vezes, são rebeldes e sempre têm a tendência do caminho que não é o certo. E eu digo isso, meus amigos, porque foi exatamente isso que aconteceu com a Joseli, pois logo que ela chegou em Petrópolis, Rio de Janeiro, ali no bairro que a sua irmã morava, a Joseli imediatamente fez amizades um tanto duvidosas. Ela fez amizades com pessoas que eram amigos da onça, isso mesmo, amigos da onça, pois vocês acham que amigo de verdade quer o mal pra gente? E chega aqui mais perto, meus amigos medrosos. Isso me lembra o meu pastor que sempre me dizia: se você colocar um pardal junto na gaiola de um canário que canta maravilhosamente, o que você acha que vai acontecer? Se pensou que o pardal vai aprender a cantar, está totalmente enganado. O que vai acontecer é que além do pardal não aprender a cantar nada, vai fazer o canário parar de cantar totalmente. Podem acreditar, meus amigos. E moral dessa história: o mal corrompe o bem. Podem ter a absoluta certeza disso, meus amigos. Bom, voltando para o relato. E com esses tais amigos, a Joseli ela aprendeu a fumar cigarros e o pior, a danada da maconha também. Meus amigos medrosos, não julgo ninguém, mas na minha opinião, drogas não fazem bem e não precisamos delas. E podem ter a certeza que a Joseli ela aprendeu uma lição a respeito das drogas, que quase a fez perder a sua vida. Acompanhem o relato. Então, a Joseli fumava escondido de sua irmã, fazendo o máximo para não ser descoberta. Ela não queria deixar nenhum vestígio. A Joseli e os seus amigos da onça, eles tinham o costume de fumar o cigarro e a maconha num local à beira de uma cachoeira, localizada ali, bem próximo, nas proximidades do bairro Bonfim.
Pois bem, meus amigos medrosos, uma certa tarde, aconteceu o que a Joseli mais temia e não queria. A sua irmã achou um cigarro de maconha em um bolso da sua calça. E como a Joseli tinha apenas 15 anos e estava na responsabilidade da irmã e de seu cunhado, aí aconteceu aquele problemão. Sua irmã e o seu cunhado brigaram feio com ela. E digamos de passagem, né? Com toda razão. Na cabeça da Joseli não entrava que a sua irmã e o seu cunhado queriam o seu bem e que eles brigaram com ela pelo motivo dela sair fora desses falsos amigos do cigarro e da maconha. Então, muito revoltada e se achando cheia e a dona da razão, a Joseli, em vez de reconhecer seu erro e baixar a sua cabeça, ela imediatamente pegou um outro cigarro de maconha que tinha escondido. E mais do que depressa, se desvencilhou de sua irmã e de seu cunhado e foi sozinha para tal cachoeira, fumar ali o tal baseado. Mas chega bem aqui perto, meus amigos, vem pra cá. Tem um detalhe muito grande. Nesse momento, a pobre da Joseli, ela nem percebeu que já eram quase 7 horas da noite. Nisso, a Joseli andou pelas ruas e desceu ali uns 50 metros de trilha para chegar até a cachoeira. A lua estava enorme, bem cheia e iluminada, mas estava entre as nuvens, então ora ficava claro e ora escurecia. E essa cachoeira, ela tinha uma laje de pedra de um lado, com uma queda d'água e um poço bem largo. Mas do outro lado da cachoeira, de frente para onde a Joseli estava, tinha também uma mata bem fechada, bem densa, que ia até o pé de uma grande montanha, que se chama a Pedra do Cone. Chegando nesse local, ela se sentou e, mais do que depressa, muito nervosa, acendeu e fumou ali o seu baseado. Após fumar o cigarro, ela se acalmou e ficou ali de boa descansando por volta de uns 45 minutos mais ou menos. E ela ficou ali, ouvindo o barulho das águas, quando de repente começou a ouvir lá de cima da mata uns passos e alguma coisa pesada, tipo quebrando o mato. Aquela coisa parava, daí andava mais um pouco e parava novamente. E a Joseli, como ela mesma relata, ela, como estava sob o efeito da maconha, acabou viajando na droga, ouvindo aquele barulho do mato se quebrando, e nem se deu conta que poderia ser um animal selvagem ou alguma coisa de muito pior. Ela estava num estado profundo de letargia, incapaz de reagir ou de expressar emoções num dos efeitos clássicos da maconha. A maconha deixa as pessoas com um raciocínio muito lento. Mas mesmo estando sob o efeito da droga, a Joseli ficou olhando. Ela ficou olhando ali diretamente para aquela direção do barulho. E de uma hora para outra, quando o barulho acabou e tudo ficou no absoluto silêncio, do outro lado da cachoeira, bem ali na sua frente, ela pôde ver duas esferas grandes, amarelas e muito brilhantes, em uma altura de 1,20 m mais ou menos. Aquela coisa, ela estava parada bem no meio da mata e por entre as árvores. Então, a Joseli diz que ficou ali como uma trouxa, olhando para aquilo. E foi em questão de segundos, quando aquelas esferas amarelas ficaram numa altura de quase 2 metros. O que vem a seguir, meus amigos, é o mais puro horror. Foi quando, nesse instante, uma criatura enorme e horrível saiu da sombra das árvores e rapidamente veio para cima das pedras que tinha do outro lado da cachoeira. Essa criatura, ela estava de pé, como um homem, bem ereto e sobre as suas 2 pernas. Ela rosnava muito e se parecia como um cão, e dava para ouvir o barulho de sua respiração, que por sinal era bem forte. Então, somente após cair a ficha, isso graças a um milagre divino, porque Deus estava com ela. O efeito da droga ele estava terminando. A nossa amiga Joseli ficou apavorada e foi tomando o controle do seu corpo. Ela saiu do efeito da droga e mesmo com aquele pavor, aquele medo, o seu instinto de sobrevivência falava muito mais alto. A Joseli, ela não queria morrer ali não, meus amigos, e muito menos morrer estraçalhada por aquela fera. Seria uma morte terrível e muito dolorida, podem acreditar. Aquela criatura era um lobisomem de verdade e ele andava de um lado para o outro, tentando achar caminho pelas pedras, para não entrar ali na água não, pois a cachoeira era bem extensa de largura. E vocês pensam que aquele lobisomem ele era burro? Mas de jeito nenhum. Aquele lobisomem ele era muito esperto, de um raciocínio muito rápido. Ele estava ali analisando e vendo o caminho mais fácil para agarrar e destroçar a Joseli. Aquele bichão ele bufava de muito nervoso. Parecia assim um cão raivoso, gente.
Então, foi quando num piscar de olhos, bateu aquele desespero, pois a Joseli ela viu que ele tinha sumido da sua visão. E ela nesse momento começou a correr trilha acima, para chegar na estrada o mais rápido possível. E meus amigos medrosos, vem aqui, chega bem mais perto. Vocês estão com o coração na boca? Estão com medo e muito assustados? Pois se não estiverem, é bom ficar, porque se vocês fossem a Joseli naquele momento, eu digo com a maior certeza que a maioria ia cair duro de tanto medo e pavor. Então, voltando para o relato, amigos medrosos, foi quando a Joseli, que estava correndo a milhão, ela se virou e olhou para trás. Ela deu aquela olhadinha assim de ombro, sabe? E pôde ver claramente e sentir que aquela fera, aquele bicho, ele estava bem perto dela, a poucos metros mais precisamente. E já pensaram, vocês correndo ali a milhão e o bichão quase cafungando aqui no seu pescoço? A cena era essa, meus amigos. Nisso, em um último esforço, a Joseli ela se virou para frente, pediu a Deus e correu. Ela correu o mais rápido que ela pôde. Ela correu como nunca tinha corrido em sua vida. E quando aquela criatura, aquele lobisomem enorme e forte, estava prestes a agarrar ela, com aquela sua boca imensa e aqueles seus dentes enormes, aconteceu um milagre. Naquela noite e naquele momento, Deus ele estava com a Joseli, verdadeiramente ele estava com ela. E por um milagre divino, Joseli conseguiu chegar até no meio da rua. E foi quando ela viu uma luz muito forte e escutou uma longa friada de caminhão. Nesse momento, ela tropeçou e caiu na rua, não vendo mais aquele monstro e aquele lobisomem. Essa luz e essa freada forte foi numa fração de segundos. Era um caminhão 608 de transporte de verduras dos produtores ali do bairro, o Rodrigo e o Franklin. E eles também, muito assustados, após pararem o caminhão, desceram rapidamente e mandaram a Joseli parar de correr. Tipo assim, para menina, para de correr aí. Pois assim que caiu, ela se levantou e começou a correr novamente. Afinal, meus amigos, o medo era insuportável. Então, quando os dois rapazes se encontraram com a Joseli, de imediato eles perguntaram o que era aquela criatura que corria atrás dela. A Joseli ela estava num estado de choque e não conseguia falar direito. Então, após se acalmar, ela foi contando devagar o que tinha acontecido e o que era aquela criatura. E eles também, muito abalados, muito apavorados e muito nervosos com toda aquela situação, confirmaram o que ela tinha visto. Que era real sim, meus amigos. Eles tinham visto uma criatura, a mesma criatura que perseguia ela. Era um lobisomem, eles não tinham dúvida daquilo. Aquilo, eu torno a dizer, era um baita de um lobisomem. E disseram também que por pouco não atropelaram aquela fera. Aquele lobisomem, numa enorme rapidez, ele se desviou do caminhão e correu para dentro da mata. Então, os dois a levaram para sua casa e chegando lá conversaram com a sua irmã e com seu cunhado. O descontrole emocional da garota era visível, pois ela estava apavorada, e sua irmã e seu cunhado, eles acreditaram na história mesmo. Ainda mais que eles viram que os dois rapazes do caminhão, eles falavam com certeza, com verdade, com muita convicção. A Joseli, ela ficou abalada por um período de tempo, mas graças a Deus sua vida retornou para melhor, ficando livre dos amigos da onça e da maconha. Joseli complementa que aquilo que ela passou serviu de lição para ela e para a sua vida. Pois depois daquele dia, aliás daquela noite, né? Ela nunca mais foi rebelde e quis saber de usar essa porcaria chamada maconha. E porque por conta dessa droga, ela quase perdeu sua vida. E para terminar, meus amigos, Joseli ela diz que essa história não foi efeito da droga que ela usou, não. Esses rapazes do caminhão também viram aquele lobisomem e quase o atropelaram. E até hoje, quando ela vai lá no bairro, eles lembram dessa terrível história. E tem mais, meus amigos medrosos. A Joseli, ela não teve só esse encontro não. Ela teve vários encontros antes e depois desse relato, com outros lobisomens. Apesar desse ser o mais terrível, em toda a sua vida, ela sempre foi perseguida por essas criaturas. Em outras ocasiões, estarei aqui contando esses outros relatos. Muito obrigado, minha amiga Joseli, por ter compartilhado aqui a sua história no canal RDR. Um grande abraço para você, minha amiga Joseli. Valeu mesmo. E aí, amigos, gostaram do relato? Gostaram da história? Se gostaram da história, não se esqueçam, deem um joinha, pois o like é muito importante para mim, para o Dr. Romero e para o canal RDR. Se inscrevam no canal, curtam a página no Facebook,
E o mais importante, se vocês tiverem um relato ou mais relatos, mandem para doutorromero@gmail.com e com certeza eu vou ler o seu relato. Agora segue os dados para o depósito na conta do canal RDR. Gostaria que continuassem colaborando, tá? Pois a ajuda de vocês é muito importante. Muito obrigado, um ótimo ano novo e que 2018 seja o ano de vitórias. Para mim, para o canal RDR e para todos vocês, meus amigos inscritos, aqui do canal RDR. Mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço para todos os amigos inscritos, obrigado por terem assistido o vídeo e meus amigos, até a próxima!